Normalmente os delegados, as autoridades policiais lá da Suíça, no local onde a gente trabalha, então todos aqui somos advogados suíços, eles agem de algumas formas específicas no interrogatório. Uma delas é a forma ameaçadora. E a forma ameaçadora é aquela forma que ele vai pra cima com tudo mesmo. Eu sei o que você fez, eu já fiz a investigação do fulano de tal, às vezes o cara usa a teoria dos jogos, então ele fala assim, já falei com o fulano de tal, tô te investigando faz tempo, seu colega já abriu a boca, o fulano de tal já abriu a boca. Por quê? Porque ele acha que se aquela pessoa ficar encurralada, no momento que ela ficar encurralada, ela vai acabar abrindo o bico. Então ele sabe disso. Logo, ele age por esse caminho. Então tem muitos que vão por esse caminho, bate na mesa, quer gritar, e aí como que você tem que agir enquanto advogado ou advogada nesse momento? Você tem que entender que ele está fazendo o papel dele. O teu papel ali é deixar o seu cliente preparado para que aquilo pode acontecer. Então, se o cliente vai falar no interrogatório, você tem que ter preparado ele para falar naquele interrogatório antes. Logo, você já falou, ó, o delegado pode agir assim, pode agir assim, pode agir assim. Esteja preparado para as circunstâncias. Quanto menos surpreendido for ele no momento do interrogatório, melhor para você será, tá? Então, mas ele pode agir de maneira agressiva. Se ele passar do limite, você fala assim, ô doutor, excelência, eu chamo o delegado de excelência. Eu acho que tem que se chamar delegado de excelência, assim como eu acredito que o delegado tem que nos chamar de excelência, tá? Então, eu chamo o delegado, excelência! O senhor não pode falar assim. Excelência, baixo tom de voz. Excelência, o senhor não pode falar assim com o meu cliente. Excelência, se o senhor continuar falando nesse tom, meu cliente vai parar de falar e vai ficar em silêncio e não vamos mais ter esse ato aqui. Excelência, eu concordei do meu cliente vir falar, mas ele não veio aqui para ser ofendido. Excelência, eu concordei do meu cliente vir aqui, mas se por acaso o senhor falar mais uma vez nesse tom com o meu cliente, não vai mais ter interrogatório e meu cliente vai ficar em silêncio. E a sua investigação, que poderia ter a contribuição da defesa, a contribuição do meu cliente, porque ele veio aqui para contribuir, ela não vai ter. Mas eu tenho medo de falar isso pro delegado. Não tenha. Se você souber o seu limite, tudo isso que eu falei, você pode falar. Não tem desacato, não tem absolutamente nada em relação a isso que eu falei aqui até esse momento. Então, se você pode falar, se você conhece seu limite, conhece o limite da autoridade, haja dentro do limite que você tem. Marlon, mas você não diz sempre que é melhor ser político? Com certeza. Se você não precisar chegar nesse ponto, ótimo. Mas se o delegado começar a gritar com o seu cliente no meio do interrogatório, você tem que agir imediatamente.